Oi, bom dia. Bom dia, não sei se é de manhã, né? Boa noite. Hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que é o ceticismo. Eu me considero uma pessoa cética. Ser uma pessoa cética é você não acreditar em coisas idiotas. Mas antes de entrar nessa questão de no que exatamente acreditar, vamos conceituar um pouco o que é acreditar. Quando a gente fala que a gente acredita em algo, a gente tá querendo dizer que a gente tem a convicção de que aquilo é verdade. Então se eu digo que acredito que essa parede é preta, é porque eu tô convicto de que ela é preta. É um estado mental em que você está convicto de que algo é verdade. Você pode não estar convicto, totalmente convencido, mas se você precisasse decidir se aquilo é verdade ou não, você diria que é verdade. Isso é acreditar. Então acreditar em algo é acreditar numa verdade. Então para você acreditar em algo, você tem que acreditar que exista uma verdade. A primeira crença que você tem que ter é de que a verdade existe. E a verdade existe e ela é uma só. Tem muitas pessoas que dizem que existem várias verdades. Mas em termos práticos, a verdade é uma só. Por exemplo, isso aqui é uma bomba. Você pode acreditar ou não que ela é uma bomba de verdade e que ela vai explodir. Mas isso aqui é um relógio, isso aqui é um alarme. A verdade é que ele não vai explodir. E essa verdade é única. Não existe uma forma dela explodir pra você e ela não explodir para mim. Ou na visão de alguém ela explodir e isso ser verdade também. A verdade sobre essa bomba é que ela não é de verdade e ela não vai explodir. Outro exemplo, eu posso fazer o seguinte questionamento pra mim mesmo. Será que eu posso viver sem comer, viver sem beber água, viver apenas de luz? Tem gente que acredita nisso, mas a verdade é que você não pode viver de luz. Essa é uma verdade que a gente conhece hoje. E se você não respeitar essa verdade e você tentar viver de luz, você vai morrer de fome. Então não existem duas verdades. Não existe uma verdade pra você em que você pode viver de luz. Você pode acreditar nisso, mas você tá acreditando numa coisa idiota. E as consequências disso são que a sua crença não vai corresponder à verdade. Quando a sua crença não corresponde à verdade, você toma decisões em cima dessa crença que na vida real vai te prejudicar. Então, se você acreditar que você pode viver de luz e tentar viver de luz, a consequência no mundo real é que você vai morrer de fome. Tem gente que acredita que urina é medicinal, pode beber xixi, isso vai ser medicinal. Isso é uma das outras crenças que não tem relação com a verdade, que é única, de que xixi não faz bem pra saúde. E a consequência em você acreditar nisso é que você bebe mijo. Então é muito importante você ter cuidado com as coisas que você acredita, porque isso tem consequências na sua vida. Mais ainda, se você acredita em uma coisa que não é verdade, você pode não só prejudicar você, como os outros. Você pode ser uma pessoa ruim, tentando ser boa, se você acreditar nas coisas que não são verdade. Se existem duas explicações para a mesma coisa, duas explicações diferentes para o mesmo fato, só uma delas pode ser verdade. E você precisa saber determinar qual delas é verdade. Às vezes nenhuma das duas vai ser verdade, mas existe uma explicação que corresponde à verdade e é essa que você tem que buscar. E o que é exatamente uma explicação? Uma explicação, ela usa a lógica para conectar várias coisas que ele conhece, vários fatos conhecidos e chegar àquela coisa que ele quer explicar. Por exemplo, por que chove? Existe uma explicação para isso. No caso, chove porque a água que está no solo, água dos rios e água das poças e água dos mares, ela evapora pela ação do sol, que esquenta a água, ela evapora, vai pro céu, porque os gases mais quentes sobem, porque eles são mais leves, e quando eles chegam lá no céu, como o céu é mais frio do que o solo, porque tá longe da superfície que retém o calor, ali ele vai deixar de ser um vapor e depois vai cair em forma de chuva. Essa é a explicação de por que chove. Então como que funciona essa explicação? Ela pega vários fatos conhecidos, de que os líquidos evaporam, de que os gases mais leves sobem, porque os gases mais pesados descem, empurra os gases mais leves para cima, de que a matéria muda de estado, então a água pode virar vapor e depois pode virar água de novo. E implica conhecer que a superfície da Terra retém calor, portanto, em lugares mais altos faz mais frio. Se você pega todos os conhecimentos e conecta, você chega a uma explicação do porquê chove. Você cria um caminho lógico que leva de fatos que você já conhece ao fato que você quer explicar. Isso é uma explicação. Mas uma explicação pode ser boa ou ruim. Existem várias explicações. Uma outra explicação muito conhecida para chuva é que São Pedro decide qual é o clima na Terra e quando vai chover ou não. São Pedro, um santo, tem esse poder de criar a chuva. Essa é uma outra explicação. Só que essa não é uma explicação tão boa. Para você acreditar que São Pedro controla o clima, você tem que assumir primeiro que São Pedro existe, que é um fato que a gente não consegue verificar. Então a gente tem que assumir o risco de São Pedro não existir e da nossa explicação estar arruinada. Outra coisa que a gente tem que assumir é que existe uma forma como São Pedro controla a formação da chuva. E a explicação dada não entra nesses detalhes. Então é uma explicação incompleta. Ela não leva sozinha dos fatos conhecidos até o fato que a gente quer explicar. Por si só, ela não mostra a forma como São Pedro é capaz de controlar o clima.
Então essa é uma explicação ruim. É uma explicação que depende de coisas que a gente não consegue verificar, não faz a conexão completa dos fatos que a gente assume como verdade pro fato que a gente quer explicar. Outra coisa que vai contra essa explicação é que a outra explicação parece muito ser verdade. Para não entrar em contradição com essa explicação, a explicação de São Pedro tem que ser excluída. Existe uma forma lógica de você decidir entre duas explicações, que é a navalha de Ockham. A navalha de Ockham diz que dentre duas explicações, a mais provável, ou seja, a que tem mais chance de ser a verdade, é aquela que depende de menor número de variáveis, maior número de coisas que a gente não conhece. No caso da explicação do ciclo da água, a gente conhece os fatos todos, e eles estão bem embasados, todos os fatos que alicerçam essa explicação. Então, na explicação de São Pedro, a gente tem que assumir algumas coisas que a gente não tem explicação muito bem construída. Então, faz muito mais sentido você acreditar na explicação da ciência. E o humano percebeu isso em algum momento da sua história. Em algum momento, o ser humano percebeu que ele deveria embasar melhor as suas explicações. Que não é simplesmente ter uma explicação, mas era ter uma boa explicação para as coisas. E quando isso aconteceu, o ser humano conseguiu progredir. O ser humano experimentou um progresso nos últimos 200 anos que ele não experimentou no resto da sua história de milhares e milhares de anos. Porque foi quando aconteceu a Revolução Científica. Foi quando o ser humano conseguiu achar boas explicações para as coisas e dessas explicações concluir outras explicações e outras explicações, e todas elas muito bem embasadas, de forma que a gente confia nelas. Hoje a gente pode confiar nas conclusões da ciência, porque existe um método que garante que elas são muito bem construídas em fatos que a gente conhece, que a gente pode verificar, pode observar. Dessa forma, a ciência conseguiu concluir coisas complicadíssimas, que permitiram construir coisas fantásticas, que permitiram estar aqui hoje, tendo a minha imagem captada por um sensor que transforma a eletricidade, que armazena ela de uma forma codificada dentro de dispositivos eletrônicos, que permitem que eu distribua esse código por meio de cabos e satélites para todo mundo e que você possa ver eles convertidos em luz novamente pelo seu monitor e me assistir aqui e me ouvir no admirável vlog de Diego. Muito obrigado. Isso aqui não é uma bomba de verdade. Isso aqui é um alarme.